Por exemplo, agora meu computador começou a falar quando grava. Não falava. Eu tentei tirar, eu não sei como tirar. A gente apanha tanto, né, com essas coisas. Isso é como os irmãos falaram ali, o casal lindo, para os jovens. Isso. Os jovens que sabem tudo. Eu já estou idosa, não sei mais de nada. Então, vou fechar os microfones aqui. Pode abrir o seu microfone, Carlos. Oremos ao Senhor. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponha no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e o órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste, Senhor. Piedade para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. E um só raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Dai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia, Senhor. Dai-nos a força no progresso de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde refletirá a vossa imagem. Pai amado, o Senhor é maravilhoso. Ajude-nos, Pai, que possamos enxergar sua grandeza, enxergar o seu amor e sempre agradecer ao Senhor. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Realmente o sinal está difícil hoje. Muito obrigado, Carlos. Travou só no finalzinho. Caiu tudo aqui. Só no finalzinho. Mas ouvimos quase tudo. Vamos, então, para nosso estudo. Nós estamos no finalzinho da primeira folha, falando sobre atributos dos anjos. Algumas passagens que tem aqui são repetidas da semana passada, mas acho que é bom relembrar. Então, vamos... dois voluntários para iniciar. Sônia, Hebreus 2, versículo 7. E quem pode abrir para a última folha da Bíblia? Márcia, Apocalipse 22, 8 e 9. Vamos só fazer esses dois, depois a gente faz mais. Vamos terminar a primeira folha. Aqui diz: os anjos têm uma glória maior do que a dos homens, mas não são divinos e não devem ser louvados. Então, Hebreus 2, 7. Sônia vai ter que abrir o microfone. Hebreus 2, 7. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroastes de glória e de honra. Falando sobre os seres humanos, né? Isso. Uhum. Márcia? Também o microfone. Vai. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso.
Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então, o anjo nos dá uma boa dica aí, né? É para adorar a Deus. Deus, amém. Até, estamos fazendo esse estudo a respeito dos anjos, mas não é que nós queremos adorar os anjos, né? Cultuar os anjos. Queremos cultuar a Deus. Os anjos são seres usados por Deus para nos ajudar. Então, vamos para agora a segunda folha do esboço. Temos aqui 3 passagens na letra B, 2 Pedro 2. Wellington, 2 Pedro 2, 4. Vou aproveitar e passar para a Flávia, 1 Coríntios 6, 3. Quem pode ver Judas, versículo 6? Já vou voluntariando, então vou escolher a Daisy. Daisy escolheu Judas 6. Eliana, você pode ficar com 1 Pedro, capítulo 1, 12. Solange, Mateus 24, 36. Deixa eu ver. E Valnei estava aqui, Valnei sumiu, né? Luísa, pode ser Salmo 103, versículo 20. E Laodiceia, segundo livro dos Reis, 19, 35. Ricardo, Daniel, 9, 20 e 21. Valnei está aí. Ezequiel 1, 13 e 14. Não sei se ele vai conseguir ficar. Holly pode ser Judas, versículo 9. E Marfios, 2 Pedro 2, 11. Não sei se você escutou, Valnei. Acho que foi Ezequiel 1, 13 e 14. Ezequiel 1. 13 e 14. Amém. Mas é lá para frente. Então, vamos começar a letra B, 2 Pedro 2, 4. 2 Pedro 2, 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Então, aqui está afirmando, creio que esse versículo sustenta a ideia que os anjos têm livre arbítrio. Podem obedecer a Deus sim ou não. Né? 1 Coríntios 6, versículo 3. Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida. Então, se vamos julgar os anjos, sinal de que os anjos precisam ser julgados, né? Podem estar do lado do bem ou do mal. E Judas, versículo 6. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Muito bem. Até, creio eu, não sei se vocês vão concordar comigo quando diz presos com correntes, seria algo simbólico, né? Que o anjo é um ser espiritual, não é um ferro, né? O metal que vai prender o anjo, mas diz correntes eternas, né? Então, é uma maneira de falar, né? Também os anjos têm grande inteligência, 1 Pedro 1, 12. Mas um conhecimento limitado. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles o trabalho que faziam
Deus revelou a eles que o trabalho que fazia não era para benefício deles, mas para o bem de vocês. Os mensageiros do Evangelho falaram pelo poder do Espírito Santo, mandado do céu, anunciar a vocês essas verdades. Essas são que até os anjos gostariam de entender. Muito bem. Esse finalzinho, né? A tradução da Liana diz as coisas que até os anjos gostariam de saber. Entender. A minha diz até os anjos anseiam observar. Então, sinal de que eles não sabem tudo, né? Nem tudo foi revelado aos anjos. E também, nesse mesmo ponto, Mateus 24:36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Tem nesse fato da volta de Cristo, Cristo disse que nem ele sabe, só o Pai sabe. Os anjos não sabem, somente o Pai. Obrigado, irmã. E eu estou aqui passando pelas etapas, mas se você tiver um comentário, uma observação, sim, Wellington? Sim, com todas essas passagens, devemos concluir que os anjos têm livre arbítrio, né? Eles seguem a Deus ou seguem ao diabo, e assim mesmo, então, eles o que a gente também fazem o mal. Né? O que eu entendo através das passagens, embora não está escrito explicitamente assim, né? Seria a conclusão que nós tiraríamos. Poderíamos entender, então, que tem anjos que ajudam a fazer o mal aqui no mundo. Acho que poderia ser assim, né? Eu não pensei em falar dessa forma, mas se eles podem, embora uma disse que estão sendo presos e guardados, não foi? Lá em Judas, onde tem os correntes. Estão reservados, né? Reservados para o juízo. Correntados. Segundo a Pedro também fala. Que vamos chegar lá, né? Então, mas Segundo aqui Judas diz, anjos que não conservaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então, pelo menos esses aí parece que não estão incomodando ninguém hoje, né? Não sei se teria outros. Bom, Léo. Sim, irmão. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. A irmã Flávia leu lá em 1 Coríntios 6:3, e julgaremos os anjos. Sim. Esses anjos é o que está lá, que o irmão Wilton leu lá em 2 Pedro 2:4? Tem que voltar lá para ver aqui. Posso ler aqui? Pode, sim, claro. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Parece que poderíamos tirar essa conclusão, né? Somando 1 e mais 1 para chegar a 2, parece que sim. Agora, uma coisa, minutinho. Uma coisa que eu acho que nós temos que lembrar sempre é que algumas dessas coisas que nós estamos estudando não tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? Que se nós estamos ouvindo a Deus, obedecendo a Deus, seguindo a Deus, nós estamos bem. E o que o anjo faz ou deixa de fazer não vai nos mudar muito em nossa vida. Se Deus envia um anjo para nos ajudar, vai ser uma bênção. Se um anjo tenta nos atrapalhar, mas Deus está conosco, não precisamos nos preocupar.
como também nós vamos ter aulas que vão falar sobre o final dos tempos, e tem muita gente que fala muita coisa sobre como será a volta de Cristo, quais serão os sinais, o que acontece com os mortos, ou como será o juízo final. E, novamente, eu vejo que poderíamos até discordar sobre vários detalhes. Mas, se nós estamos em Cristo, sabemos que estamos bem, que temos um futuro garantido, né? Estamos seguros nos braços do Senhor. Se não estamos em Cristo, sabemos que nada boa nos aguarda. Então, eu acho que a gente não deve se preocupar muito com detalhes que não mudam muito como eu devo agir hoje, né? De amar a minha esposa, amar o meu filho, tratar bem o meu próximo, fazer o bem, ensinar, divulgar as boas notícias, né? Eu acho que eu escutei a voz de uma irmã. Eu, Sim, Sônia. Esses anjos são os mesmos anjos caídos que caíram junto com Satanás? Então, eu não vou tocar nesse assunto hoje, Sônia, que a gente, terminando esse estudo dos anjos, o próximo estudo é sobre Satanás. Ah, tá. Então, se você me permite, eu vou deixar e falar sobre ele depois. E deixa eu fazer uma outra pergunta. Tá. No grande juízo, nós vamos ser julgados junto com os anjos? Ele está falando do grande juízo. Aí, não sei, né? Agora, uma coisa interessante é que a Flávia leu em 1 Coríntios 6, e o Flávio fez questão de frisar, diz que nós vamos julgar os anjos. Então, parece que tem duas etapas ali, né? Agora, exatamente como será, não sei. Interessante, né? Muito interessante. A próxima passagem, então, é o Salmo 103, versículo 20. Sim, sou eu. Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Amém. Sabe que eu já li esse salmo muitas vezes, mas acho que eu nunca vi como estou vendo hoje esse versículo, falando sobre o poder dos anjos. Poderia ler outra vez, Luísa? Gostaria de meditar mais. Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Amém. Os anjos são poderosos, até lembra quando, eu não sei se aqui já vimos, Jesus estava sendo julgado, não sei se foi na hora que ele foi crucificado, mas sei que ele falou que ele poderia mandar vir uma legião de anjos para o soltar, se ele quisesse, né? Então, Jesus só foi para a cruz porque quis, né? Que até acho que um anjo já teria acabado com todos aqueles romanos ali naquele dia. Segundo livro dos Reis, 19:35. Sucedeu, pois, que, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios, e 185.000 deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Acho que até já respondemos a pergunta, né? Foi um anjo, né, Laodiceia? Vou repetir, então, para a gente. Sucedeu, pois, que, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor. Então, isso está no singular, né? Isso, o anjo do Senhor. E feriu no arraial dos assírios, e 185.000 deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então, 185.000
Um anjo filhos derrubou. não foram suficientes para acabar com um anjo. Né? Verdade. É por isso que em Salmo 20 também dizer que eles são valorosos em poder, né? É. Verdade. Olha, imagina o super-herói, né? O super-herói não tem nada de super quando se pensa no poder divino, né? Então, vamos agora, vimos que eles têm inteligência, têm poder. Aqui fala que são rápidos, mas não são onipresentes. Daniel 9, 20 ao 23. E uma boa noite para Esther. Boa noite, Alves. Boa noite, Esther. Olá, Alves. Leamos. Quem vai ler agora? Sou eu. Ah, então, tá bom. Por isso que você está falando. Daniel 9, do 20 ao 23. Estava dando boa noite aí, os meus irmãos chegaram agora há pouco. Leamos. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Então, o anjo do Senhor foi usado para levar esta mensagem. Ezequiel capítulo 1, 13 e 14. Bom, né? Essa é sua? Acho que a tela dele travou, né? Deixa eu ir lá. Ezequiel 1. Treze e 14. Os seres viventes pareciam cavalos acesos, eram como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Aqui fala de seres viventes, né? Alguém, a Bíblia de outra pessoa fala anjos? Não sei como são as outras traduções. O meu fala em animais, é isso? Não, a minha fala seres viventes. No Ezequiel 1, 14. O meu... Mas o título fala sobre os anjos são rápidos, mas não são onipresentes. Sim, mas eu estou perguntando se na Bíblia a sua fala anjos no Ezequiel 1, 14. A minha está falando igual a do senhor, que é NVI. Ah, tá. Quem tem outra? Ricardo, tem outra tradução? Ou mais alguém? Estou procurando aqui. Ezequiel 1, 14. 14? São seres viventes. Fala seres viventes. Seres viventes também. Por que a minha fala em animais? Aí, bom, o animal também é ser vivente, né? Sim. A linguagem de hoje é animais mesmo. É. Deixa eu comparar aqui se tem alguma. É uma coisa eu tenho uma tradução aqui da Viva que diz: as criaturas voam em todas as direções. Criaturas? Isso. As criaturas voavam em todas as direções. Eles viventes iam e vinham.
os seres viventes zizagueavam e os animais corriam. A linguagem de hoje são os animais. Aqui no 10, Léo, aqui no 10, Sim. diz aqui, quando a aparência dos seus rostos, tinham rosto de homem, rosto de leão do lado direito e rosto de boi do lado esquerdo. Sim. Rosto de águia também. É um ser vivente, quer ver? Um monte de coisa. Mais para animal do que para anjo. Mas, sendo um ser espiritual, acho que o autor está dizendo que seria tipo um anjo. Não sei. Ei, ô, Léo. Sim. Eu estou lendo aqui, 14, e os animais corriam e se tornavam semelhanças dos relâmpagos. É isso também? Então, de repente, vamos falar assim, ou quem preparou esse estudo para a gente, ou ele foi infeliz em incluir essa passagem, que não tem nada a ver com anjos, ou esses seres, pode ser, né? Ou esses seres são um tipo de anjo, que também seria uma outra possibilidade, acho que do jeito que ele percebeu. Mas vamos deixar para lá. De qualquer forma, os anjos são muito rápidos, isso podemos concordar. Vamos para Judas 9. Joel, eu posso falar? Pode, por favor. Mas eu tenho pergunta antes, desculpa. Pode fazer sua pergunta, Holly. Ok, depois acerca do corpo de Moisés, usou fazer acusação ou não usou fazer acusação? Então, vamos ler aqui na passagem, né? Ok. Você lê. Não, pode... Não, você. Eu leio? Então, eu vou ler do 8 ao 10, para a gente pegar um pouco do contexto. Ok. Judas, é claro que não tem capítulo, né? Versículos 8, 9 e 10. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo que não entendem, as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Não sei se vocês pegam o contexto aqui em Judas. Judas está criticando homens naquela época que estão falando mal de outras pessoas e não têm a humildade, né, de reconhecer que eles não são autores, não têm a palavra final. E o autor da carta, ele cita o fato de que até o anjo foi humilde, né? O anjo não disse para o diabo o que ia fazer, ele disse, o próprio Senhor vai te repreender, né? Agora, Rory, voltando para a sua pergunta... Eu entendi agora. Então... Agora, essa é aula de português, porque no início de a frase disse nem mesmo Miguel usou. Sim, ousou. Ele não ousou, né? Ousou, obrigado. Porque em inglês é diferente, então, né, tentando fazer tradução... Agora, essa coisa sobre o corpo de Moisés, eu acho, se não me engano, a Bíblia não fala sobre esse fato em outro lugar, e eu fico boiando um pouco sobre como é que foi, por que foi, né? Mas o interessante é que o anjo foi humilde, né? Disse, Deus vai resolver esse caso. Ele só desapareceu no deserto, sim? Ele morreu e...
E foi no deserto, acho que. O corpo de Moisés foi mudado, não foi? De um lugar para outro. Okay. Eu teria que voltar lá na história para lembrar. Okay. Acho que é melhor a gente deixar para falar na outra aula que a gente pode pesquisar, né? Ok. Porque senão a gente vai perder tempo agora e eu não sei de cabeça. Deixa eu ver. Então, o anjo, como disse, né? O anjo tem autoridade, mas preferiu passar essa parte para Deus. 2 Pedro 2:11. Léo, eu posso ler o 11 e o 12, porque... Sempre é bom ter mais contexto, sempre. Não, essa passagem está muito parecida com essa que tu leu aí, de Judas. Pode ler. Vou pegar um pedaço do 10 aqui, tá? Não vou pegar inteiro, não. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Que Deus dê a todos nós bastante humildade, né? É verdade. Temos que ser humildes. Ser arrogante na realidade, ser, vou dizer, ignorante, porque ser arrogante significa que eu acho que eu sou alguma coisa. Mas o que não somos, né? Uma coisinha pequenininha, Léo, sem Luísa. a passagem que a Holly estava perguntando sobre Moisés está em Deuteronômio 34, 5 e 6. Tá bem, agradeço, irmã. Vamos lá, então. Por isso que é bom ter um grupo, né? Um ajuda o outro. Deuteronômio 34. Isso. 5. Pode ler. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tá bem? Então, por isso que eu estava falando, o que diz lá sobre essa, vamos dizer, briga entre onde o corpo de Moisés iria ficar, acho que a Bíblia assim não relata, né? Aqui só diz eu acho absurdo, né, Léo? Acho absurdo não saber. Ele foi tão importante nessa trajetória de Deus, que ninguém sabe onde está na sepultura dele. Para mim, ele foi arrebatado, isso sim. Bom, essa é uma das perguntas que eu brinco com os irmãos, que você sempre guarda um caderninho, vai anotando as suas perguntas, e quando chega lá em cima, pode resolver todas essas dúvidas com o Senhor. É verdade. Só que chegando lá em cima, acho que ninguém vai ter mais dúvida, ninguém vai se preocupar com essas coisas, né? Nossa, vai ter cadernos e cadernos de perguntas. Ei, Léo, tu não acha? Quero nem lembrar daqui. Como ele foi tão importante. Ele tão importante, não foi lembrado de onde está a sepultura dele, é demais, né? Eu acho demais isso. Demais, né? Porque eu quero saber de qual salteado onde ele está. Irmão Leandro. Sim, Valnei. O texto diz aqui que ele foi sepultado. E lá em Hebreus, foi em Hebreus que a irmã leu lá do anjo? Não, do anjo foi em Judas, né? Foi em Judas. Lá em Judas, perdão. Aqui no texto diz que ele foi sepultado. E lá diz que o anjo, arcanjo, né?
Miguel Arcanjo, É. Teve como, vamos dizer assim, contendeu ali com Satanás, com o corpo. Sim. Satanás estava carregando o corpo de Moisés, vamos dizer assim. Não poderia, assim, aqui diz que ele foi sepultado, não poderia, por exemplo, não sei se é uma coisa da minha cabeça, mas eu estou imaginando mais ou menos. Satanás pudesse ter roubado o corpo de Moisés e, nesse trajeto, o anjo interviu e falou, ó, o senhor o repreenda. Não poderia ter acontecido isso? Eu penso, Val, né, que tem a ver sobre algo que aconteceu depois do corpo ser sepultado. Porque depois os homens fala sepultaram. Que ninguém mais achou. Os homens sepultaram, né? Mas, de novo, o que eu vejo é que é uma pergunta que não tem muito a ver com minha vida hoje, né? O que eu vou fazer amanhã? Eu vou acordar e... Né? Mas são textos que traz curiosidade. Sim, eu sei. Curiosidade traz. A gente fica, como foi isso? Entendeu? Mas, enfim, vou anotar isso aqui para me chegar lá no céu e perguntar. Então, tá bom. Combinado. Obrigado, meu irmão. Vamos para a próxima parte. Essa parte eu achei até mais interessante, os trabalhos dos anjos. E aqui nós temos passagens que parece que não acabam. Então, vamos começar tudo de novo. Esther, vai conseguir ler hoje? Não? Então, tá bom. Que bom que você está aqui na escuta. Seja bem-vinda. Carlos, pode ler 2 Samuel 24, 15 ao 17. Carlos, está ouvindo? Parece que não. Solange, 2 Samuel 24, 15 a 17. Flávia, pode ser Mateus 18, 10. Wellington, Atos 8, 9 e 10. Ricardo, Mateus 4, 11. E a Márcia, Lucas 22, 43. Sônia, pode ser Atos 7, 51 a 53. Luísa, Hebreus 2, 2. Essa de Daniel 9, já vimos. Vamos ler de novo. Eliana, pode ler você, Daniel 9, 20 ao 23. Deise, Mateus 1, 20 ao 24. Alves, Apocalipse 12, 7 a 9. Tem outra aqui do Daniel, Laodiceia. Daniel 10, do 13 ao 21. Marvel, Lucas 16, 22. Carlos, está me ouvindo agora? Carlos, está ouvindo? Não? Então, eu vou parar por aqui. Depois a gente vê. Eu chamei você? Não chamei você, né, Valnei? Não. Então, Apocalipse 5, 11 e 12. Carlos, pode ser Apocalipse 8, 2? O sinal está fraco aí, né? Vamos lá, eu vou fechar todos os microfones novamente. Estamos com um barulhinho aí. Pronto. Então, quem tem 2 Samuel 24, 15 ao 17? Então o Senhor enviou praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. Morreram 70 homens de Dan e Bet-seba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer esta catástrofe. E disse o anjo destruidor: pare já, basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da rieira
matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estas não passam de ovelhas, porque eles fizeram. Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Amém. Então, é uma passagem muito dura, né? Mas Deus estava castigando o povo e os anjos foram usados para administrar esse castigo. O que eu vejo ali foi a soberba de Davi, né? Com o recenseamento do povo. Para mim, o pecado foi este, de querer achar que o poder e a força humana é onde existe a vitória. Mas quanto ao nosso estudo de hoje, é que os anjos foram usados por Deus nesta missão. Então, falamos sobre o castigo, vamos para o lado bom, Mateus 18:10. Acho que é baseado nesse versículo que alguns acham que existe o anjo da guarda. Eu acho que essa palavra não existe na Bíblia, mas se baseiam nesta passagem, se não me engano. Pode ler, irmã? Mateus 18:10. Sou eu. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Tá bem? Então, dá para ver como alguém tiraria essa conclusão, né? Os anjos deles, que tem um anjo olhando as crianças, evidentemente, nesse versículo. Atos 8, 9 e 10. Sim. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Mas onde está o anjo aqui? Tem algo aqui que eu não vi? Não. Mamãe. Sei. Acho que aqui vou ter que procurar qual a referência que ele queria. Eu acho que não é esse, não. Os anjos ajudam no evangelismo. Deixa eu ver se é. Larry, vê se não é Atos 8, 26. Tá. Eu estava pensando em Atos 18, 9 lá, mas já diz o Senhor, falou com Paulo numa visão, também não fala de anjo. Então você diz... Não, 26, versículo 26. 8, 26. 8, 26, então vamos lá. É isso mesmo. Pode ler, Márcia, se você achou. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção do sul pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. Eu não sei se ele quer dizer lá, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, se tem outras coisas nesses capítulos. Porque do jeito que está, parece que são capítulos inteiros, né? Mas ali dá para notar que ele ajuda no evangelismo, né? Porque foi isso que Filipe foi fazer lá, né? Evangelizar o eunuco. E é outra coisa que eu já dei aula de Atos inúmeras vezes e acho que eu nunca parei para ver que foi um anjo que falou com Filipe. Tem lugar onde os anjos aparecem e a gente nem nota.
Eu não sei vocês. Mas tá bom, vou até anotar aqui na folha para eu corrigir. Léo, ele ainda aparece hoje em dia? Então, é uma boa pergunta. Muitos diriam que sim, né? Eu não sei se eu posso falar aqui sendo gravado. Eu tenho um caso onde eu fui ajudado, que foi muito marcante. Todo mundo sabe que aqui no Rio, às vezes, cai muita água de uma vez só, né? Então, mais de 30 anos atrás, eu estava, nem sei qual é o bairro ali, não sei se é em Inhaúma, algum lugar assim, em Inhaúma, mas a gente estava levando um fogão para uma irmã para Nova Brasília, então a gente passou para a Estrada Velha da Pavuna. Então, saímos de um lugar que alguém doou o fogão para outro lugar, só que caiu muita água, mas eu cheguei no lugar onde a estrada estava coberta de água. Eu parei. Eu tinha uma Brasília nessa época. Não, Brasília não. O que era? Acho que o motor era da... Agora esqueci. Mas eu sei que eu parei. Aí, então, eu não ia em frente. Mas eu vi que um carro na minha frente passou. Ele passou pelo meio da água e chegou lá no outro lado. Então, eu pensei, se ele passou, eu vou passar. E eu fui. Mas eu cheguei mais ou menos na metade, e em outro sentido, veio um ônibus, né? E o ônibus, quando ele veio, levantou uma onda, né? Da água, e a água, quando aquela onda bateu no motor do meu carro afogou ali e parou. E a água começou a entrar um pouquinho pelas portas. E aí, do nada, apareceu um moço, eu me lembro que tinha um bigodão, óculos, uma capa de chuva da Coca-Cola, né? Parecia, pelo rosto, que ela era do Nordeste. Ele empurrou o meu carro chegou lá do outro lado, e eu tentei agradá-lo, mas ele tinha sumido, não estava mais ali. E aí a irmã que estava comigo no carro, ela falou, acho que foi um anjo que ajudou a gente. Que ele foi um enviado de Deus, foi. Isso que eu sei, né? Que me tirou do sufoco na hora da necessidade, tirou. E que Deus enviou, também acredito, né? Me parece ter sido um ser humano, mas que ele chegou na hora certa, fez o trabalho dele e sumiu. Você tem uma história para contar, Esther? Não? Essa é a minha. Ô, Léo, sim. Depois é bom ler o Atos 8, 9 e 10. Eu estava vendo com a Márcia aqui, a história de Cornélio também fala de um anjo. Ah, é? Então deve ser capítulos 8, 9 e 10. Deve ter outras histórias também falando de... Acho que é o capítulo 10, não é isso que a gente está vendo? Atos 10. Cornélio a história de Cornélio. Uhum. Que fala de Pedro lá, eu sei que tem a visão. O anjo estava em qual versículo? Peraí, quem estava vendo aqui tirou. Uhum. Versículo 3. 3 e 4, estou vendo aqui no 3 4. e 4, Ah, tá bom, 10, 4. É bom estudar, que quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, né? Amém. Vamos lá, Mateus 4:11. Mateus 4:11. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Muito bem, isso, anjos ajudando o próprio Jesus, né? Lucas 22:43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava Jesus.
Isso é interessante, né? Deus usando anjos para confortar seu próprio filho. É uma coisa que creio, né? Esther, Deus usa gente para ajudar a gente, né? Quantas vezes eu fui ajudado, né? Nós somos ajudados, né? Praticamente todo dia, né? Alguém nos ajuda com alguma coisa. Até a nossa sociedade moderna, tudo que a gente tem, tudo que a gente usa depende de alguém que providenciou, que preparou, né? Para que aquilo chegasse. Por exemplo, caneta. Eu não sei fabricar caneta. Uma coisa tão simples, né? A gente compra, não vale quase nada, mas alguém, né? Desenhou, fabricou e vendeu e tal, para a caneta chegar na nossa mão. Vamos lá, então. Atos 7, 51 a 53, falando sobre Estevão. O Estevão Isso, falando, né? O povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não lhe obedeceram. Obrigado. Daniel, Hebreus 2:2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Continua no 3, para a gente pegar mais o contexto. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então, olhando Atos 7 e Hebreus capítulo 2, nessas duas passagens, a palavra revelada por anjos está falando sobre o Antigo Testamento, né? A primeira aliança. Vamos ler novamente Daniel 9, 20 a 23. Já vimos hoje. Eu continuei a orar e a confessar os meus pecados e também os do meu povo, e a fazer ao Senhor, meu Deus, as minhas súplicas em favor dos seus Monte Santo. Ainda está orando quando Gabriel, o mesmo anjo que eu já tinha visto na visão, veio voando rapidamente e parou perto de mim. Eram 3 horas, a hora do sacrifício da tarde. E ele disse: Daniel, eu vim explicar o que quer dizer a visão. Obrigado. Então, acima vimos que ele voou rapidamente e aqui é o que ele fez. Pode ler. Desculpa. Logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido. Deus o ama muito e por isso mandou explicar a visão a você. Portanto, preste atenção e procure entender o que eu vou dizer. Continua? Tá bom. Então, já dá para ver nessas passagens aqui, confirmando o que vimos na aula anterior, em Hebreus capítulo 1, que os anjos são mensageiros do Senhor, né? Mateus 1, 20 ao 24, uma passagem conhecida sobre José e Maria. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois
O que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Muito bem, obrigado. Em Apocalipse 12, versículos 7, 8 e 9. E houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora, e a antiga serpente, chamado Diabo, ou Satanás, que engana o mundo e todos eles, e os seus anjos foram lançados à terra. Então, estavam lá lutando numa guerra espiritual. Daniel 10, do 13 ao 21. Uma passagem grande aqui em Laodiceia. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou. E dos lábios, então, abri a minha boca e falei, e disse, aquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa de mim, Senhor meu, por causa da minha visão, sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Porque, quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E como semelhança de um homem, me tocou outra vez e me confortou. E disse, não temas, homem, muito desejado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse, fala, meu Senhor, porque me confortaste. E disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tomarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está escrito na escritura da verdade. Eis que ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Então, eu não sei se vocês já estudaram Daniel. Eu não sei muito sobre a segunda parte, mas eu sei que é um livro de 12 capítulos. Do capítulo de 1 ao 6, conta a história de Daniel. E do 7 ao 12, tem as visões que Daniel recebe. Essa é uma das visões aqui. E o anjo está mostrando a Daniel o que há de ser, está ali o ajudando, o anjo Miguel. Na Bíblia só cita dois anjos pelo nome, Gabriel e Miguel. E aqui diz que o Miguel é aqui diz o príncipe de todos. Acho que isso vai ser lá embaixo, que seria o arcanjo, né?
Vamos, então, para Lucas 16, 22. Essa passagem já li muitas vezes. Sobre o rico e Lázaro, né? Uhum. Vamos lá. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Que contraste, né, Marvel? É. O rico que teve tudo de bom e do melhor nesta vida, só diz que ele morreu, foi sepultado. É. Mas o pobre que buscou a Deus, os anjos levaram. E quem era o rico aí, na verdade? Quem era o rico? Era o mendigo que era o rico. Ah, sim. Agora eu entendi. A verdadeira riqueza, né, Marvel? A verdadeira riqueza, é verdade. Que nós possamos ter olhos para enxergar a verdadeira riqueza e buscar essa riqueza. Amém. Não sei se estou indo muito rápido, se tem outros que querem falar ou perguntar. Então, Apocalipse 5, 11 e 12. Verso 11. Fala novamente nos seres viventes. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então, talvez seja, né, Valnei, baseado nesta passagem que o irmão que preparou o estudo deduziu que esses seres são anjos. Anjos. Que certamente estão no meio dos anjos, né? É alguma coisa muito importante para estar ali, né? O que são exatamente, eu não sei, né? Essas criaturas. Seres viventes. Vamos também, Carlos, Apocalipse 8, 2. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Até quem já fez esse estudo de Apocalipse, em Apocalipse os anjos aparecem muito, sempre levando uma coisa aqui ou ali, ou anunciando algo. São os servos do Senhor. Acho que quase nossa passagem base para essa aula, Hebreus capítulo 1, 14. Vou ler agora, depois eu vou passar outros para vocês. Hebreus 1, 14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Se existe um versículo nessa aula toda para você memorizar ou frisar, gravar, seria para mim Hebreus capítulo 1, versículo 14. Então, preciso de mais ou menos, não sei, 8 pessoas, vai ser quase todo mundo de novo, né? Então, vamos lá. Luísa, pode ser Salmo 34, versículo 7. A Sônia, Salmo 91, 11 e 12. Ricardo, Mateus 13, 36 ao 43. E a Márcia, Mateus 24, 31. Wellington, Gênesis 3, 24. E a Flávia, Apocalipse 21, 12. A Eliana, Mateus 16, 27. E
Márcio, para fechar 2 Tessalonicenses 1:7. Já passamos da hora. Nós vamos tentar fechar essa parte. Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Certamente é em cima desse versículo que muitos oram, né? Para o Senhor acampar os anjos ao nosso redor. É Salmo 91, salmo muito citado. Você, Sônia, tem que ver o microfone. Salmo 91, 11 e 12. Porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos ele os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Obrigado. Agora uma parábola de Jesus em Mateus 13, do 36 ao 34. Veamos. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado, e todos os que praticam o mal. Até 43. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair do pecado e todos que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Obrigado. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, poderíamos meditar um pouco sobre essas duas passagens, né? Falando sobre o final dos tempos. E uma coisa é certa, quem está com Deus espera um fim maravilhoso, né? Como o irmão dizia, em Cristo o fim será melhor do que o começo. Então, se está tendo problemas hoje, não se preocupe que tem algo melhor pela frente. Amém. Sim, irmão. Irmão Leandro, e não tem segunda chance. O texto aqui é bem claro. Uhum. Né? Tem esse negócio que, não, quem ficar vai ter uma segunda chance, não sei o quê, aquela... Sim. Né? Vamos nos preparar hoje. Né? Sim, vamos nos preparar hoje para estarmos bem naquele dia. Isso aí. Obrigado, irmão. Gênesis 3, 24. Sim, Gênesis 3, 24. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, ele parece um soldado ali, né? De serviço, né? De serviço. Apocalipse 21, 12. Aí. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas.
Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Então, o anjo guardando cada porta lá na glória, né? E agora também falando sobre o final dos tempos, Mateus 16, 27. Um momentinho que deu um branco. Tudo bem. Deus. É para combinar com sua blusa. Gente, que horror. Vai dar tempo para todo mundo achar. Mateus 16, 27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Então, aqui tentando visualizar, o Filho do Homem vem com seus anjos. Que maravilha. Que também em João, lembra que João, diante de um anjo, ele já quis cair no chão. Imagina Jesus com milhares de anjos. E 2 Tessalonicenses 1, 7, irmão. Sou eu, né? Sim. Quem boiou foi eu agora. Vou ler o 6 e o 7, tá, Léo? Muito bom, irmão. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação. Dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes. Então, de novo, está um pouco além da nossa imaginação, né? Como será? Cada palavra é importante. Anjos poderosos, flamas... Como que é? Anjos poderosos, eu fechei a Bíblia. Com chamas flamejantes, né? Então, alguma observação nesta parte dos trabalhos? Ajudam, confortam, protegem, separam, guerreiam, anunciam. Sim, irmão. Resumindo, se os anjos são poderosos, mas só Deus é autoridade. Eles estão a serviço do Senhor, né? Exatamente. A serviço do Senhor e trabalham a nosso favor. Eu queria falar uma coisa, Léo, até para os irmãos ouvirem, para todos ouvirem. Eu aqui em casa com o Lucas, ele ia ficar jogando videogame e eu ia dormir. Aí a gente tem o hábito de orar antes de dormir. Ele estava sentado no sofá e eu em pé. Eu levantei as mãos um pouquinho assim para orar e fiquei orando. Eu senti por 2 vezes tocar em minha mão. Depois eu perguntei, Lucas, tu pegou na minha mão? Não peguei não, pai. Falei, glória a Deus, Senhor, seu Espírito Santo, Tão de Deus. Amém. Senti tocar 2 vezes minha mão. Pegar na minha mão 2 vezes. Não foi ele. Impressionante. Deus está presente. Amém. Amém. Vamos. Sim, olhem. Só para mim é só aprendendo, não, então é muito ignorante, mas para mim essa foi uma aula muito interessante sobre a Jesus, porque foi outra dimensão de Bíblia eu não conheci. Ainda tem para conhecer melhor, mas realmente o reino de Deus tem muitos aspectos e para mim então é muito lindo para ver esse. É muito amplo, né? Realmente. Sim. Abre nossos olhos, abre nossa visão. Eu não tenho mais espaço para abrir meus olhos, tá muito mas está abrindo mais, sim. Isso. Sim. Obrigada. Não, a palavra de Deus é maravilhosa. E quanto mais a gente estuda, mais fascinados ficamos, né? Tem sido assim comigo no nosso estudo de Lucas. De ver cada coisa que Jesus faz e como Jesus surpreende, como Jesus é maravilhoso. E
esse estudo também. É bom estar com vocês, que a gente aprende juntos. Agradeço por vocês. Vamos orar, que tem outro grupo já. Oremos ao Senhor. Pai amado, já acabamos de falar como o Senhor é bom, como o Senhor é grande. Ajude-nos, Pai, que somos tão pequenininhos e às vezes ficamos tão atrapalhados pensando em colocar comida na mesa e em coisas que alguém fez que pisou no nosso pé ou nosso calo. Ajude-nos, Pai, que possamos pensar nas coisas importantes, coisas eternas, aquilo que é real, aquilo que vai durar. Que possamos, Senhor, lembrar que quando estamos em Cristo, nós temos um futuro maravilhoso e não precisamos nos preocupar, Pai, se está um pouco frio, se está um pouco quente, se algo não foi do nosso agrado, que possamos nos agradar em estar com o Senhor, agradar em servir ao Senhor, nos agradar, Pai, em ajudar o nosso próximo e sempre glorificar e engrandecer o seu santo nome. É nossa oração Amém. que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Ah, Deus. Boa noite, Márcia, Ricardo. Boa noite, Eliana. Boa noite, Eliana. Boa noite para todos. Boa Desejo uma noite. boa noite para todos. Boa noite a todos os irmãos. Fiquem com Deus.